Você já parou para pensar por que, às vezes, comemos sem fome? O comportamento alimentar envolve hábitos, emoções e muitas coisas que estão muito além do nosso prato. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Camila Espinosa, especialista em alimentação consciente. Nós estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. Nesse episódio, nós vamos explorar quais fatores moldam o nosso comportamento e como a gente pode fazer para se alimentar de forma mais equilibrada e consciente. E sempre daquele jeito descomplicado para trazer muitas informações para vocês colocarem na vida prática. Para nos ajudar nessa conversa hoje, nós teremos Roberta Carbonari, nutricionista clínica e comportamental, mestre em nutrição, gestora da Clínica Muse e coordenadora de pós-graduação. Roberta, prazer imenso ter você aqui no Pura Vida Cast com a gente hoje. E para falar de um assunto que eu amo, que eu estudo muito, que é o comportamento alimentar, né? A gente tentar entender. Eu costumo dizer que muitas vezes o problema com a alimentação não está no prato, né? Acho que na grande maioria das vezes, Sim, né? Você sim. sabe muito bem disso. Queria começar te perguntando sobre culpa. Porque a gente sabe que muitas pessoas têm essa dificuldade, né, em se alimentar bem, e quando não se alimenta bem, entra na frustração, entra na culpa. Como é que a gente faz, né, para evitar esses sentimentos negativos? É uma excelente pergunta, cara. E a culpa, ela começa, né, muito antes da chegada ao prato. Quando a gente fala de comportamento alimentar, a gente tem que pensar em tudo que move aquele ser humano para as suas escolhas alimentares, mas também como essa pessoa se sente ao se alimentar e como ela se sente após ter se alimentado. Então, quando a gente fala de culpa, a gente precisa entender primeiro qual é a crença da pessoa com relação àquela alimentação. E a gente vive um momento de pequenos recortes do esse alimento é bom, esse alimento é ruim, esse É alimento muita regra, faz bem, né? esse alimento faz mal, esse alimento inflama, esse alimento desinflama. Então, eu falo que da mesma série do esse alimento engorda e esse emagrece, agora nós estamos Tem na fase do esse inúmeras, inflama né? e esse Exato, desinflama. exato. Então, a culpa, muitas vezes, vem também pela quantidade de informação que essa pessoa acessou a respeito de um alimento específico e o como ela construiu a relação com aquele alimento, Sim. né? Colocando naquele alimento um valor moral, que na verdade o alimento não tem. Sim. Então, qual o valor moral de um brigadeiro? Ele é feito de leite condensado, açúcar, Mas né, não tem chocolate. certo nem errado, né? Mas depois do parabéns se espera receber um brigadeiro e não um brócolis, né? Se alguém me oferecer um brócolis depois do parabéns, eu vou achar que essa Certeza. pessoa não está bem. Com certeza. Mas eu também não almoço o brigadeiro, né? Então, a culpa, ela parte dessa construção do certo e do errado da alimentação, e ela muitas vezes tem mais relação com como a pessoa se sente com ela mesma, e o quanto ela acredita que a alimentação ela é responsável por emagrecê-la, engordá-la, fazer chegá-la no objetivo que ela quer ou não. Mas de uma forma muito isolada. Sim. E muitas vezes até a alimentação é responsável pela felicidade, né? Porque ela Sim. ela deposita ali muitas vezes, né? Coloca na alimentação a questão da bengala emocional. E esse conforto, ou isso que ela espera, não vem, né? Bem colocado, porque muitas vezes a aproximação do alimento é justamente quando eu como, isso me ajuda a passar por esse momento, né? Ou eu estou triste, então eu preciso ter e uso a alimentação. E essa escolha é uma escolha não baseada realmente Nas na necessidades- alimentação, e nas sim na necessidades emoção. reais do corpo, Isso. né? E aí a culpa normalmente está atrelada ao que a gente chama de alimentação emocional, né? Quando a Sim. busca é feita para tentar solucionar uma emoção ou um estado de humor, e no final daquela ingestão, você não resolveu nenhuma das duas coisas. Exatamente. Né? Então, Exatamente. Só gerou mais culpa, mais frustração, né? E eu sempre falo, a alimentação emocional em si, ela acontece, ela é normal, né? Você Pra tem todos. sentimentos em relação à comida. Então, sei lá, você sente um cheirinho do bolo que a sua avó fazia há 30 anos atrás. Isso te traz uma emoção e uma vontade, de repente, de comer aquele bolo, né? Eu acho que a questão tá de que forma a gente lida com isso, né? Que aí entra isso que você falou do pode, não pode, certo, errado, inflama, não inflama, essa série de nomenclaturas aí que a gente tem hoje em dia, né? Sim. E além disso, a gente ser mais gentil com a gente mesma, né? E você trouxe um ponto bem importante. As pessoas, quando falam de alimentação emocional, não levam para o lado que você levou. Existe a alimentação emocional causada por emoções
positivas. Exatamente. E todos nós vivenciamos, nós E comemoramos. é normal, as Exato. nossas escolhas alimentares, elas não são racionais, né? Às vezes são, sim, você tá fazendo uma dieta, você quer ganhar, por exemplo, massa magra, que a gente tava falando disso aqui antes de começar. Então tá bom, você vai pesar ali seu frango, você quer uma quantidade de proteínas, tá tudo certo também, né? Mas esses momentos, né, onde a gente... Eu estudo muito Mindful Eating, né? E as pessoas também associam Mindful Eating a você só comer tudo certo. E você pode degustar de maneira consciente, de maneira presente, tanto um brigadeiro como um brócolis. Exato. E o que é comer certo? Exato. Comer tudo certo, né? O que seria? Exato. E a gente fala disso há tanto tempo. O certo, ele depende de um balanço que a gente olha, não o seu prato, nem a sua refeição, mas o seu dia, o seu mês, a sua vida. Sim, e a vida de cada pessoa, O contexto. as necessidades naquele momento de cada pessoa, né? Então, de repente, a pessoa, sei lá, tá numa necessidade de perder peso. Ela não vai tomar bebida alcoólica. De repente, uma pessoa que tá ali na manutenção e de vez em quando ela quer tomar uma taça de vinho, tudo bem, cabe naquele momento dela, né? Acho que falta um pouco de contextualização, inclusive das questões relacionadas à alimentação emocional, porque eu tenho recebido muitas perguntas e no consultório também eu recebo a pessoa já se diagnosticando. Meu problema, eu não emagreço porque eu tenho alimentação emocional. Eu falo, que bom, você é normal. Todos nós, é igual eu tenho tireoide. Você é um ser humano. Da série eu tenho tireoide, agora eu tenho alimentação emocional. Todos nós temos alimentação emocional. A questão que a gente precisa tratar, né, enquanto profissionais, é quando essa alimentação emocional passa a ser uma estratégia desadaptativa, em que você não consegue mais enfrentar emoções, porque você usa essa estratégia desadaptativa para suprimir e abafar essas emoções através, né, do ato de comer. Até confundindo o que seria uma fome fisiológica com uma fome, né, não fisiológica, que é mais abrupta, que vem sem avisar, que não cresce aos poucos e que você também não quer um alimento qualquer. Existe um alimento específico para tentar te trazer justamente essa resposta, esse estímulo de prazer. Exatamente. E quando a gente tá com fome de verdade, a gente quer comida, né? Você não quer um brigadeiro se você tá morrendo de fome, você não almoçou, né? Então é um pouco diferente. Mas a grande questão é que a pessoa que está vivenciando essa alimentação emocional, né, de uma forma mais patogênica, ela não sabe o que ela está sentindo. Ela fica inconsciente, a alexitimia é justamente a incapacidade, que é uma das características da alimentação emocional, a incapacidade de identificar o que se está se sentindo. Então, não existe nem a habilidade de nomear. Não é... e muitas vezes existe a nomeação de falsos sentimentos também. Quando a gente trabalha com paciente, a gente fala, tudo bem, mas o que você sentiu? E a pessoa responde, eu me senti humilhada. Humilhada não é um sentimento. Desapontada não é um sentimento, porque alguém precisou causar isso em você. É externo. O sentimento é ódio, raiva, medo, né? Mas a interpretação do fato normalmente leva a pessoa, né, a esse episódio. Então, a primeira questão é realmente se conectar novamente com emoções, saber identificar novamente emoções, né? E aí, parte do trabalho do nutricionista é justamente tentar mostrar que na fome física, você precisa nomear ali um alimento que a gente chama de alimento neutro, que não é seu prato predileto, não é aquele que vai te trazer um boom de prazer no momento que você ingerir, mas é aquele que na fome... Mas quando você tá com fome de verdade, você tem um boom de prazer. Um arroz com ovo. Se eu tô com fome e você me mostra um arroz com ovinho mexido, eu vou comer na hora. E é aquela coisa que a gente fala, meu Deus, não sei se isso tá... não sei se sou eu que tô com muita fome ou isso tá muito maravilhoso. Bom. Às vezes é uma coisa básica, né? Aí depois você até volta, sei lá, naquele mesmo restaurante, você fala, mas isso eu achei tão bom da outra vez. Você tava com mais fome, né? Então, e você mencionou o consultório, né? Que sabe o que eu queria saber de você? A gente tá falando um pouco aqui do sentimento, do pós, E os gatilhos? Ansiedade, estresse, o que no consultório hoje em dia as pessoas mais te trazem que você ou a própria pessoa identifica como gatilho? Você diz para comer... Para comer de forma inconsciente e desequilibrada. Nós temos algumas questões, né? Hoje no consultório, relacionadas a realmente transtornos psiquiátricos. Então, uma pessoa que está com um transtorno de ansiedade generalizada, ela acredita que a ansiedade está a levando a comer. Mas, na verdade, tem uma série de questões aí. Obviamente, um comportamento mais ansioso altera uma série
também de eixos, né? Hipotalâmicos. Então, existe uma alteração na forma de comer que essa pessoa vai vivenciar. A outra coisa é que, normalmente, uma pessoa que está num tratamento para ansiedade generalizada está em uso de medicamentos que alteram o apetite. Existe uma alteração no padrão de sono. Tá. O padrão de sono, por si só, já é responsável Altera os por uma maior hormônios. busca por alimentos e alimentos mais específicos, um aumento da ingestão de gordura, um aumento da ingestão de alimentos mais doces, mais palatáveis. Então, no consultório eu recebo hoje, no meu especificamente, né, muitos pacientes que estão, e infelizmente isso é uma epidemia, né, vivenciando uma questão de depressão, uma questão de ansiedade patológica, né, e que perceberam nesse caminho o quanto a alimentação foi alterada por isso. E o quanto está muito mais difícil comer da forma como era a escolha deles anteriormente. Sim. Então, isso é um ponto. O estresse, o que me preocupa no estresse é que a pessoa não está mudando o padrão alimentar ou aumentando a alimentação emocional por conta do estresse, porque ela consegue identificar rapidamente. Ela chega se autodiagnosticando, eu estou com uma alimentação muito emocional. estressada. Todo dia, às 4 da tarde, eu como um pedaço de bolo. Todo dia não dá, né? Todo dia já não é um gatilho emocional que te levou, né? Que precipitou aquela ingestão. Já virou um hábito que você faz para conseguir enfrentar o seu dia que você acha que você precisa daquilo. Você precisa e você adquiriu. O estresse traz esse ponto, né? Eu falo, não é possível que você coma bolo todo santo dia, nesse mesmo horário, porque todo dia você tem o mesmo nível de estresse. Você não tem. Né? Não, todos os seus dias não são iguais, mas o seu bolo é igual. E o horário é o mesmo, né? Então, Virou ali foi um hábito real. O estresse, o que me preocupa é que algumas pessoas, por exemplo, num estresse agudo, porque também existe diferença, né? Do que é o estresse agudo para o que é um estresse mais crônico. No estresse agudo, a pessoa fica inapetente normalmente. Né? Então, pensa assim, quando você recebe uma notícia terrível, né? A morte de um ente querido, você não pensa em comida. Não. Você realmente perde a fome. Sim. Quando você tem um susto, né? Você perde a fome. Então, esse estresse agudo leva normalmente as pessoas à inapetência. Um estresse mais crônico leva a pessoa a tentar se confortar. Sim. Né? Então, também existem respostas diferentes ao estresse. Mas o que mais me preocupa é, no estresse, a pessoa fala, bom, eu tinha tanta coisa para fazer, eu estava tão estressada que eu pulei o meu almoço, então as pessoas estão negociando o próprio almoço, não dá tempo de eu comer. Não é possível essa frase. Não, né? Dá tempo de comer. Dá tempo para tanta coisa, né? E você precisa decidir que essa alimentação, inclusive, é o que te ajuda no estresse. Porque o bolo das 4 é. Por que não o almoço também? Sim, um né? almoço nutritivo, Exato. né? Denso. Então, o estresse, hoje em dia, ele tem sido utilizado na alimentação para todos os lados, né? Para você parar de comer, para você comer o bolo das 4, para você negociar o seu almoço, ou para você não ter paciência para sentar e fazer sua refeição, ou para não dar tempo. Sim, e acho que esses autodiagnósticos também, né? Como você disse, você falou de casos de ansiedade reais, né? Em tratamento, patológicos. Isso. Mas e essa ansiedade que as pessoas trazem, assim, como uma desculpa até, né? Mas, eu tô ansiosa, Quando você sente que não é o caso, né? De tratamento e tudo mais, mas que as pessoas acabam, né, trazendo isso ali para alimentação como uma forma de gatilho e até de desculpa para. Aí eu acho que muitas vezes é porque essa pessoa não sabe o que ela está sentindo. Ao não saber, Ela ansiedade generaliza. é a palavra, porque às vezes é tédio. É a palavra da moda, Às vezes do é tédio. momento. Exato. Às vezes é tédio, né? E não tenho o que fazer, não sei o que fazer, estou pensando no que acontecerá, que é essa questão, né? Existe uma diferença entre um comportamento ansioso, uma personalidade, um traço de personalidade ansioso e um transtorno de ansiedade generalizada. Sim, né? completamente. Todos nós temos algum nível de ansiedade. Assim como todos nós temos algum nível de alteração humoral ao longo do dia, né? Por uma série de questões. A grande questão é que a alimentação é a forma mais fácil que a gente aprendeu a lidar com isso. Sim. E muitas vezes isso foi ensinado também desde a nossa infância. Mesmo. Eu falo que os maias, os incas e os astecas deviam ter feito isso também, porque Com certeza. muito natural que a forma, por exemplo, de conforto de um bebê seja o aleitamento. E o leite da mãe, né? Exato. Eu que estudo bastante açúcar também, ele é adocicado, né? Exato. A gente também tem essa relação com açúcar. Imagino que no consultório deve aparecer muita gente com questões com açúcar, né? Com esse comportamento infelizmente inconsciente. não é esse tipo de açúcar, né? É um açúcar muito mais com processadão. certeza. Mas o açúcar traz esse conforto pra gente, claro. né? É a fonte de energia, na verdade, né? A principal fonte de energia utilizada pelo cérebro. Então, automaticamente é
é sim. a fonte mais disponível, Sim. E inclusive nós na fomos natureza. ensinados, não tem jeito. É. Tem uma coisa cultural, né? Das De pessoas, conforto. de conforto e de até promessas para criança, né? Você vira e fala, ai, quem se comportar direitinho ganha Sim. sobremesa, quem comer tudo. Então, na criança vai associando, né? E essas questões fazem todo o sentido, né, no decorrer de uma vida. Existe um comportamento aprendido, existe um instinto, Sim, né? E existe realmente uma resposta fisiológica à alimentação que é maravilhosa. sim, Então, por conta de tudo isso, comer acaba sendo uma opção. E as sim. pessoas acabam optando por aquilo que elas mais fazem. Eu acho que se alimentar é a coisa que a gente mais faz ao longo da Com vida, né? A gente não faz certeza. nada 3, 4, 5 vezes ao dia, Sim, sim. como a alimentação. Você não toma 5 banhos, Com né? certeza. E acho que Talvez a gente. você só acho que, escove o dente. e acho que não tem nada que a alimenta. gente pense tanto sobre como Quanto a alimentação. Né? porque você precisa daquilo, não dá Sim. para passar, né, Sim. o dia sem planejar minimamente que horário Sim. vai ser a sua refeição, o que basicamente você Sim. vai comer, ou se você vai comer, enfim. Então, num momento, né, de um sentimento ruim, a gente não tem sido mais ensinado a tá tudo bem se sentir triste, tá Sim. tudo bem se sentir ansioso, tá tudo bem tá com raiva, tá E com cada vez ódio, menos, né? A gente né? também estava falando agora, antes de começar, a questão, né, dos adolescentes, das crianças, Sim. com redes sociais. A gente fez um podcast, basicamente, antes de começar no o podcast. Sofá, no sofá aqui da... Esperando. E a gente pensando nisso, né? Exatamente, essas crianças estão ali o tempo inteiro, né? Absorvendo conteúdos rápidos, rasos, né? E cada vez mais impacientes, né? Exatamente, que aí tem a questão da ativação da dopamina, né? Que também está relacionado a comportamentos alimentares, principalmente de açúcar, né? Sim. E acho que também essa falta de presença, né? Quando a gente... Isso eu acho né? grave. A gente tá trazendo, né? A gente falou de ansiedade, a gente falou de estresse, e acho que tudo isso e o estilo de vida das pessoas hoje em dia, principalmente acho que depois de pandemia, né? Dessa maneira que a gente acaba fazendo o tempo inteiro, você almoça, a pessoa faz reunião almoçando. desliga o vídeo e vai almoçando. Então, acho que essa falta de presença também é uma das causas, né? Desse desequilíbrio que a gente está vivendo hoje, né? Eu totalmente concordo, né, que existe uma falta de presença para absolutamente tudo, e também existe a questão da oferta. Hoje, a gente está falando desde sempre, provavelmente, o ser humano buscou uma maçã no momento de conforto, mas era uma maçã, né? Sim. Ou era o bolo da avó. Sim. Que era feito e tal. Hoje a gente tem uma quantidade de alimentos ultraprocessados, uma oferta de... Você vai numa farmácia, na gôndola, onde você vai pagar a sua conta, você tem 417 docinhos ultraprocessados que você pode pegar ali a qualquer momento. Sim. Né? Então, nas escolas... E na altura das crianças, você né? vai na altura das crianças. Eu fico louca da vida, porque às vezes eu tô com o meu pequenininho, tudo ali no chão, né? Pra você ficar correndo atrás da criança e não deixando pegar. Então, né? qual o tamanho do estímulo que a gente está oferecendo hoje de resposta para tudo isso, né? Para essa ausência, para essa ansiedade, para esse tédio. O tamanho da resposta é muito maior. Então, você tem uma questão importante que é, nós temos estudos, nós não temos evidência científica para vício alimentar. Tá? Mas nós temos escalas feitas pela Yale para identificar o que seria, né? Food addiction, comportamentos relacionados à adição da alimentação. Então, não existe um alimento que vicie. No entanto, existem comportamentos alimentares viciados na busca por alimentos palatáveis. Sim. Né? Que é este combo de gordura, açúcar, que traz essa palatabilidade e que traz uma resposta muito grande, imediata, de conforto, de prazer. Sim. Só que qual é a grande questão aqui? Os estudos também mostram que quanto mais. E cada vez mais aquele indivíduo que se utiliza dessa estratégia precisa de mais para receber o mesmo estímulo. E esse é um grande problema. Sim. E aí você vai num hospital, você não consegue mais pedir no hospital, por favor, castanhas e uma pera. Né? Você tem maquininhas de todas aquelas coisas coloridas que saem da maquininha para você comer num hospital. Impossível. Então, sem falar, assim, a minha mãe teve câncer, faleceu de câncer, né? E a gente sabe que açúcar é um veneno para quem tem câncer. Traziam todos os dias para ela, num super hospital, suco de caixinha. Então, assim, né? É um sistema que tá ali todo
infelizmente, trabalhando contra, né? Eu tenho que defender um pouco o hospital, porque o suco de caixinha é para uma questão de infecção. Para o Sim, câncer, eu o mais imagino grave que seria a tenha, infecção de um suco natural, de repente, Mas feito então com não traz alimento suco, cru. sei lá, traz água, sabe assim? Era o que eu pensava, tipo, traz água, tá tudo bem, né? Porque não dá também pra Mas é gente que a ficar... gestão, eu fico pensando, a gestão não é feita por eu nutricionistas, né? imagino. Nesse momento. Então, assim, existe tanta coisa pra gente resolver, e eu me sinto, acho que talvez você se sinta assim, eu não vou desistir, mas eu me sinto muitas vezes numa batalha em que eu sou uma formiga. Sim, Porque eu não vou resolver essa questão boca a boca dentro do meu é muito consultório com um a um. difícil, mas acho que a gente pode ajudar na conscientização. Exato. Porque a partir Isso é da importante a gente conscientização, falar. cada um vai fazer a sua parte, né? A gente tá falando de hospital, quando eu tava grávida, eu tava te contando, né, que eu tava com placenta prévia, eu fui internada 2 vezes durante a gestação, e eu precisava comer proteína, eu precisava, né, alimentar ali aquele ser que eu tava gerando e tudo mais. E era difícil, gente, no melhor hospital de São Paulo, assim, sabe? Você, olha, muda o meu cardápio, por favor, né? E eu acho que isso vai ser um trabalho individual mesmo. Quanto mais a gente espalhar esse conhecimento, essa consciência, as pessoas tiverem a consciência de que elas precisam fazer a parte delas, né? Nem que Você seja sabe com qual a é o vida problema disso, delas. Ká? Como que você faz isso para uma criança sem maturidade? Então, eu acho que a gente precisa de algo que não seja individual. Eu acho que a gente precisa de uma vir ação do externo, pública, com certeza. sabe? Mas aí também deveria tem ser proibido numa cantina isso com certeza, essa alimentação, isso com porque você não certeza, vai isso com conseguir, certeza. numa criança, falar para ela, sabe? Você vai encontrar-se na hora do seu recreio com todas as coisas mais gostosas que a grande maioria vai comer. Certeza. Você não irá, porque a palatabilidade, muito o centro de recompensa. Isso. Aliás, já que a gente está falando de comportamento alimentar, né? E bom, você tem, suas filhas já estão grandes, já. né? Vão ser chamadas de criança para sempre, Exato. mas estão bem grandes, maiores que eu, assim, no caso. Eu tenho uma de 17, que vai fazer 17 esse mês, e um de 2 e pouquinho, né? E assim, hoje eu tenho muito mais conhecimento do que eu tinha na época da Bruna, mas na época da Bruna eu ainda fui bem, e hoje eu vejo os reflexos de tudo que eu falei para ela a vida inteira, que muitas vezes não funcionou, porque é um trabalho exaustivo, né? Então, eu vejo hoje que eu plantei uma sementinha do bem ali, e ela tá se tornando uma adulta, e ela tem essa consciência. Mas é no momento em que ela tá se tornando uma adulta. Exato. Mas eu acho que a gente pode ir trazendo. Mas é isso que você falou. Quando a gente não tá perto, você acha que a criança vai preferir o quê, né? Encher a mão de chocolate ali ou comer. E é essa questão da oferta que eu acho o problema. Essa oferta precisa ser controlada. Se a gente sabe que isso faz mal, porque é liberado desta forma. Porque está presente em locais que não poderia. A publicidade em cima de alimentos, assim, existe muito mais publicidade em algo que vem numa caixinha e num envelope do que sobre. Ninguém tá afim de fazer, né, propaganda de maçã na televisão. Então, você nunca viu. Não, e mesmo os rótulos, né? A gente sabe, outro dia eu vi um bolinho que era para as crianças, tinha ali a turminha da nutrição, os bonequinhos, tal. O primeiro ingrediente era açúcar, o segundo era farinha, aí depois tinha mais assim uns 5 tipos de açúcar na composição, e aí você fala, gente, turminha da nutrição, e ainda tinha os turminha selos da nutrição era o nome? E ainda era orgânico, tinha um monte de selo para chamar atenção para a mãe bater o olho, então era sem glúten, sem lactose e orgânico. Então. E aí fica complicado, né? Bem é uma batalha desonesta, Desonesta, exato. Por isso que eu falo, me sinto uma formiguinha batalhando, enquanto as outras, né, todas as outras questões que estão aí, que massivamente resolveriam um problema, ainda não estão sendo resolvidas. Mas, obviamente, a gente nunca vai parar de falar, a gente nunca vai parar de fazer o trabalho de formiguinha. Né? E vai tentar acessar e fazer essa informação. E acredito porque eu acho que vai ter que ser um pedido de cá para lá, sabe? Da população. Eu acho. Quanto tempo a cesta básica não tinha frutas, verduras e legumes? Por quanto tempo? Era só macarrão. Você só tinha enlatados, você só tinha farináceos. Dá para entender também pela por uma série de questões, como que você entrega, alimentos perecíveis são muito mais difíceis. Mas dá se você está entender. falando que no manual da população de alimentação precisa ter o principal é fruta, verdura e legume, você não entrega à população fruta, verdura e legume, como você quer que a conta da saúde pública depois não fique cara? Vai ficar. Difícil, né? Meu Deus. É uma conversa aqui para outro podcast. Exatamente. Ô, Berta, e me conta uma coisa, falando um pouquinho de novo, assim, da tua experiência, como você orienta o paciente que chega e quer mudar os hábitos, né? Que tá nesse looping aí que a gente falou, de uma alimentação inconsciente, sendo justificada por ansiedades, por estresse, enfim, sentindo culpa, tudo mais, e ele fala, chega, não quero. Como que você orienta, tanto, né, nutricionalmente, mas nessa parte mais de comportamento, como você orienta para ele fazer isso de uma forma sustentável? Porque a gente vê muito também, assim, né, a dieta da moda, aquelas coisas que duram 1 mês, 2 meses, totalmente feitas de uma maneira aleatória, que a pessoa não consegue levar para a vida. Generalista, né? Como é que você faz isso? Que ferramentas a gente pode trazer aqui para quem está nos ouvindo
Uhum. que podem ser implementadas para uma sustentabilidade? Vamos lá. Quando eu entrei na nutrição e eu me deparei com... A resposta pode ser longa, gente? Claro. Tá. Quando eu me deparei com como a nutrição estava sendo praticada nos consultórios, eu já era formada em administração, eu sou auditora de ISO, então meu olho sempre foi muito buscando processos, gaps nesse processo e como esse processo pode ser melhorado, enfim, qual o resultado do processo. E eu, obviamente, passei por tudo que um nutricionista precisa passar. Então, também trabalhei dentro do hospital, por isso que eu falei... Que você entende o lado do hospital. Eu entendia que no hospital era maravilhoso. Você tem ali uma equipe de nutrição fazendo a prescrição dietética, você tem uma equipe de nutrição dentro da copa, e quando você falou, posso mudar meu cardápio? A nutricionista mudou, a copa recebeu a informação, chegou para você uma bandeja. Então, entre a prescrição dietética da nutricionista, por exemplo, para um paciente renal crônico, e o paciente tem uma copa, a bandeja chega e ele come. Este paciente está num ambiente controlado. A alimentação dele é completamente controlada. Uhum. Como a nutrição passa a ser replicada nos consultórios? Da mesma forma. Você entra, eu faço uma avaliação, uma anamnese, eu faço a minha prescrição, só que eu não te entrego a bandeja. Eu Nem vai para casa da papel pessoa. para sua copa se virar. Uhum. E entre a minha prescrição e a sua bandeja existe uma vida. Sim. E é essa a grande questão. Como que este sistema pode funcionar? Como que você pode replicar um modelo de atendimento que sai de um ambiente controlado, sendo exatamente o mesmo num ambiente completamente não controlado? Sim. Que é a vida do paciente. O paciente e fora não deixa de fazer porque ele não essas gostou da questões sua que a gente... dieta. Exato, e todas Ele não essas deixa de questões, fazer porque não era o né? que ele falou que ele faria. É. Ele deixa de fazer porque existe uma vida acontecendo Sim, em volta existem desse dificuldades reais, muitas vezes que não são as questões emocionais, Exato. né? Tem ali a logística desse paciente no dia a Exato. dia. Então, a primeira coisa é uma excelente anamnese que não foque só no, você tem isso, você tem aquilo, Você quer quantas vezes perder você quantos vai no quilos? banheiro, Ah. você dorme quantas horas. Mas não, como é a sua vida? Me fale como é a sua organização de vida, o seu planejamento, Você come quem no faz sua escritório, alimentação, aonde você compra. Tudo isso precisa ser considerado para que a lógica do que precisa ser entregue para ele chegue até ele, né? Que a copa seja organizada para que pelo menos exista uma bandeja. Então, começa por aí. Então, hoje, no meu consultório, eu trabalho com uma equipe que chama Muse at Home. Eu tenho uma chefe de equipe que vai em casa, eu tenho nutricionistas que fazem a sua lista de compras, você só precisa apertar. Olha que maravilha. Tá tudo pronto. Então, eu trabalho tentando encurtar esse caminho da bandeja. E facilitar esse processo. Isso é uma das questões. A outra questão é que muitas vezes os meus pacientes, eles não vão passar comigo hoje, daqui 30 dias. Imagine que você vai num médico e ele te dá 2 medicações para tomar. Você chega em casa e pode ser que você tenha dúvida, era de 6 em 6 horas ou de 8 em 8? Eram só 2 medicações, tinham 2 linhas a prescrição de um médico. A prescrição de um nutricionista hoje tem 36 páginas. Como que você acha que em uma consulta de 1 hora, um paciente vai chegar e mudar os próximos 30 dias da vida dele com 30 páginas? Então, a forma como eu entrego a minha intervenção também não é desta forma. Eu tenho encontros com meus pacientes semanais e não mensais. Eu posso espaçar isso ao longo do tempo, depois que o hábito já está enraizado, a capacitação desse Sim. paciente vem acontecer. Porque antes de existir a implementação de um hábito, tem que existir a capacitação para o hábito. Sim. E a gente trabalha isso em consultório. Né? É nossa função como nutricionista também, não é só fazer. A prescrição dietética, a coisa mais fácil na minha consulta é brinde. Não precisa nem consulta, porque existem né? os aplicativos, a inteligência artificial que faz melhor do que eu até, e te manda com foto. Sim. É só você treinar. O aplicativo você só é só fotografar você ter o o prato, conhecimento ele e treinar o seu aplicativo e a sua inteligência artificial para fazê-lo. Então, isso é brinde. Agora, a capacitação desse paciente, o entendimento desse paciente no que ele precisa fazer, por que ele precisa fazer e quando ele vai fazer, por onde ele vai começar. Isso eu acho que é uma chave, assim, muito importante. Eu sempre falo que quando a gente vê sentido nas coisas, fica muito mais fácil da gente aderir. Exato. Né? E quando você escolhe fazer. Não é alguém falando, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Sim. Quando você E você entende o porquê. entra num processo de aceitação radical, sabe? Isso Sim. aqui você não fez quantas vezes quando você foi no nutricionista? Vamos falar real. Por quantas vezes essa prescrição chegou até você e nunca foi feita? Sim. Então, vamos começar por onde vai ser feito. Vamos começar pelo que é possível. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de alimentação emocional, de qualquer questão que está para além do prato, não adianta eu entregar o cardápio, porque mesmo que o cardápio exista, o que não está existindo é, entre o meu cardápio, existe esse momento.
Existe a Ele vida. fez tudo, meu almoço tá Aham. ótimo, meu jantar também, meu café da manhã, os lanchinhos que você me falou, mas entre essas questões, existe esse momento em que isso acontece, e aí eu tenho com o meu paciente, a depender, obviamente, é individual, eu não consigo falar, faço isso com todos, porque seria uma grande Sim. mentira, mas o que eu tenho com o meu paciente, recentemente eu dei uma aula aberta no YouTube sobre isso, como intervir em 8 sessões com um paciente em alimentação emocional. Então, tudo que pode ser feito ali. Uhum. Né? Então, ensinar a reconhecer emoções eu não trato, não sou psicóloga. Quem as trata é um Mas você psicoterapeuta. traz a Mas eu, luz como para o nutricionista, assunto. preciso identificar. Isso é fome, isso é sentimento. E qual seria? O que mais pode ser feito que não comer nesse momento? Uhum. Né? Mas isso tudo feito em sessões específicas. Primeiro a Sim. gente vai aprender a identificar. Primeiro a gente vai registrar a emoção. Depois a gente vai entender se esse registro está certo. Se é um sentimento ou é um falso sentimento. Agora a gente vai entender qual a outra estratégia que você faria, não sou eu. Você faria. Você está cansada? Comer não elimina cansaço. Dormir elimina. Uhum. Tomar um banho de banheira elimina, Essa mas não é busca, comer. essa busca por coisas assim totalmente, É. né, diferentes na alimentação, Sim. né? Então é impossível, E né? aí você precisa realmente entender que é um processo. Você não vai eliminar a alimentação emocional porque você passou em consulta. Assim como você não vai mudar a sua vida porque você foi um Não tem pílula terapeuta. milagrosa, né? Acabei de conversar com meu terapeuta, agora acabou. Nunca mais É. cometo este erro. Não, você vai precisar Não, colocar em você vai prática. recometer 10 vezes ainda, né? E se você registrar isso, fica mais fácil. Sim. Aquilo que a gente não monitora, a gente não vê, a gente não resolve, a gente não melhora. E aí vem da minha formação como auditora. Sim. Né? Se você quer Processo. melhorar algo, registre, observe e melhore. E registre de novo. Então, tem uma ferramenta que as pessoas subestimam, que é esse registro da alimentação completo, Sim. que não é feito. Eu me lembro que uma vez uma paciente foi ao meu consultório, ela fazia tudo bonitinho do plano dela. Mas ela falava, eu não sei o que está acontecendo. Eu falava, eu também não, né? Se você está fazendo 100%, como pode? Né? Não está trazendo o resultado que é esperado para o plano que foi feito. E aí eu falei para ela, vamos fazer diferente? Registra para mim só assim, ó, a exceção. Você vai registrar para mim? Porque ela registrava, almoço, Almocei, em foto. isso. E ali, lindo, coisa mais linda. Eu falava, registra só a exceção. E aí eu falei, me manda antes da consulta, mas a gente vai ficar 20 dias sem se ver. Você vai registrar 20 dias para mim. A exceção, quando em aconteceu, 20 dias, qual a recorrência. Exato, qual a quantidade. Quando ela voltou no consultório, eu tinha comprado tudo que ela escreveu no registro da exceção. E quando ela entrou na minha sala, tinha uma mesa dessa aqui, ó, cheia de exceção. Que maravilhosa. Eu falei, bem-vinda à nossa consulta. Ela fez, o que é isso? Eu falei, o seu registro. É sua exceção. Sua exceção. Em 20 dias. E ali a gente pôde se encontrar com isso. As pessoas não se encontram com isso. Então, mas é a tal da consciência, né, Beth? É o que a gente falou de comportamento trazer... aprendido. Ninguém ensinou exato. a fazer isso. E a pessoa ainda acha que o que vai funcionar é ela receber uma dieta, pesar 400 vezes aquela... E é não estar não presente também. Porque quando você não está presente, né? Quantas vezes não te perguntam assim, o que você almoçou? E você nem lembra. Você tem que ficar, meu Deus, o que eu almocei mesmo? E a exceção é o maior momento de ausência, essa exceção. Por isso que quando você registra, ela passa a ser, de qualquer forma, um momento em que você precisa estar presente para registrar. E você entra em contato. Eu fiz isso aqui, exato, né? Então exato. é excelente, porque realmente, né? É a questão com tudo, né? A pessoa fala... mas eu não como muito açúcar, eu nunca peço sobremesa. Aí se ela começa a registrar, ela vê que ela comeu um docinho com o cafezinho, depois ela aceitou São só 4 dias da semana de 7. Então, quer dizer, é mais do que menos. Exato, né? exato. Então... E para você que nos ouviu até agora, muito obrigada pela companhia e não perca o próximo episódio, a continuação desse papo aqui, eu e Roberta Carbonari falando sobre comportamento alimentar. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo como esse, avaliar o Pura Vida Cast, de preferência dando 5 estrelas, e deixe seu like aqui nesse vídeo. E compartilhe também com seus amigos que vão gostar desse tipo de conteúdo. E eu tenho uma dica extra. Se você quer aprofundar seus conhecimentos sobre saúde e nutrição, não deixe de acessar o Pura Vida Prime, uma plataforma exclusiva da Pura Vida, totalmente gratuita, com vários cursos completos sobre os assuntos de saúde e nutrição. E esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com as escolhas mais saudáveis. Beijos e até mais!